Como criar vídeos que gerem credibilidade, autoridade e que te traga seguidores. Muito mais importante do que ter seguidor é que fortaleça a tua marca pessoal. Isso te dá mais penetração de mercado. Isso abaixa os custos da tua venda. Isso é até assunto para outro tema. Mas mais do que importante, mais do que apenas focar em trazer mais seguidores, é como você faz para que os teus vídeos aumentem a forma e o valor com que você é percebido pela tua audiência. Então hoje eu vou trazer alguns pontos bem práticos e rápidos para que você consiga, em todos os teus vídeos, aumentar tudo isso que a gente vem abordando, tá? Essa daqui, eu acredito que você já deva ter escutado falar, mas eu acredito também que muitas das vezes a gente subestima. Simplesmente você precisa dar tempo ao tempo e saber que a consistência já é a chave. Só um parêntese. Eu ensino nas minhas formas mais diretas de ajudar a construírem mentorias, a construir cursos online, a criarem modelo de negócios, que é possível que você consiga rentabilizar as suas redes sociais de uma forma mais rápida, sem depender de uma construção de longo prazo de conteúdo. Esse é o objetivo para que a gente monetize a tua empresa, que gere caixa. O que eu estou trazendo hoje aqui é em torno de construir algo do teu nome ao longo do tempo. Então, muitos ensinam que pare de produzir conteúdos. Você não precisa ser refém da produção de conteúdos. E aí, outros dizem, não, você só pode crescer se você produzir 2 anos de conteúdos, 3 meses de conteúdo. Eu não acredito nessa extremidade, nem de uma, nem de outra. Eu acredito no equilíbrio. Por quê? A produção de conteúdo ao longo do tempo vai te trazer branding. E o branding reduz o custo de venda. Se você não tem noção disso, não tem problema. Saiba que, guarda essa frase, o branding reduz os custos que você tem, o quanto você gasta para vender mais. Se o Neymar lançar um curso de culinária amanhã, qual força você acha que ele vai fazer para vender? Nenhuma. Porque ele é o Neymar. O feijão dele é o melhor e ponto, porque ele é o Neymar. Ou ele tem um branding muito forte. O Cristiano Ronaldo, sei lá, a Shakira, a Madonna, pega uma Beyoncé, uma famosa da vida. Então eles têm um branding muito alto. O custo que eles têm para realizar qualquer coisa é menor do que eu e você, meros mortais. E a outra extremidade é que você, quando tem as táticas certas, as estratégias certas, você também não precisa ficar 1 ano, 2 anos esperando para monetizar o seu conteúdo. Isso é assunto para outra aula também. Então, o equilíbrio dos dois tenha um modelo de negócios que permita você faturar mais rápido, enquanto você constrói algo em torno do seu nome. Eu não acredito em parar de produzir conteúdos, porque quando você não produz conteúdo, você não está gerando valor para as pessoas. E não existe crescimento, não existe realização profissional, que é mais importante, quando você não gera valor para a sociedade. Sucesso é sinônimo de geração de valor para a sociedade. Beleza? Então, produzir conteúdo é uma das melhores formas de você gerar valor para a sociedade. Não dependa só do longo prazo, porque senão você vai demorar muito para fazer grana, aí você vai acabar desistindo. E também não fique só vendendo, pensando em dinheiro, monetizar, porque senão você vai subir no topo e vai ficar lá sozinho, sozinha. Você vai ter 1 bilhão e vai ter 0 realização pessoal, 0 realização profissional. Então, voltando para o ponto número 1, fechando esse parênteses. Você precisa dar tempo ao tempo, sabendo que para gerar valor em torno do teu nome, para a tua audiência, você precisa dar tempo ao tempo. Consistência. A consistência é mais importante do que a potência. Então, é melhor você produzir um vídeo como esse, mais longo um pouquinho, de 10, 15 minutos, de meia hora, de 1 hora, um desses por semana, do que produzir 20 desses em 1 semana e parar. Aí você fica 1 mês, 2 meses parado, aí produz mais 20. Beleza? De forma inconsistente. Produz aqui, para, é uma coisa muito quebrada, beleza? Muito oscilada. Sempre que você estiver oscilando, para e pensa, tá? Então eu prefiro que você faça uma coisa mais consistente ao longo das semanas, dos meses, dos anos, do que algo muito potente no curto prazo, beleza? Porque aqui vai um outro parêntese que você tem que pescar.
Quando você começa a produzir conteúdo, as pessoas até podem perceber valor no teu conteúdo. Mas o ego das pessoas faz com que elas pensem o seguinte: vamos ver por quanto tempo essa pessoinha aí vai continuar produzindo conteúdo. Vamos ver, ó, não dou 3 semanas, não dou 1 mês. É isso que o ego dela fala. Ela quer saber o quanto tempo você vai conseguir fazer o que você está se propondo a fazer. Somente depois que você vence essa barreira inicial é que ela passa a te observar como uma autoridade. Porque ela pensa o seguinte: pô, vou dar ele 3 meses, aí você produz conteúdo por 1 ano, por exemplo, por 6 meses. Aí ela fala: não, esquece, o Brandon já... Não, eu não tenho mais o que duvidar, ele superou aquilo que eu estava achando. Isso tudo dentro da cabeça da pessoa, dentro do ego dela. Ela comenta lá palminhas, mas ela tá doida para que você pare. Então use isso como um gatilho, como um combustível para você aí, tá bom? Ponto número 2, ó. Mais importante é o seguinte: ao longo da minha jornada, ao longo da minha carreira, muito dos meus bastidores, eu sempre forneci esse tipo de informação lá para os meus clientes. Ao invés de falar o que fazer, diga como você fez. Então, um professor de concurso público, que é multi-aprovado, ao invés dele falar estude assim, assim, assado para o teu concurso público, ele fala assim, ó, na época que eu consegui a minha primeira matrícula, eu estudei assim, assim, assim e assim. Então, se eu fosse você, eu faria o mesmo. Porque depois eu levei X anos para conseguir a minha primeira matrícula. Depois da primeira matrícula, em alguns meses eu consegui a segunda, logo depois eu consegui a terceira e fui indo. Então, a metodologia que eu estudei, que eu utilizei para estudar naquela época, funcionou. Depois da primeira matrícula veio 1, 2, 3, 4, mais de 5 matrículas. Então, mais importante do que dizer o que você precisa fazer, eu preciso te contar a história do que eu fiz, como eu fiz. Então, isso é muito mais poderoso. Primeiro, está dentro de uma história, tudo que está dentro de uma história é mais poderoso, beleza? E você, ao mesmo tempo, dá uma ideia de autoridade mesmo. Por quê? Você diz para eles que você já trilhou esse caminho. Então, se você já trilhou esse caminho, não significa que eu peguei num livro e transformei aqui numa fala para vocês. É o que eu sempre falo, é o meu skin in the game. É o que eu sempre vivenciei. Sempre não, né? Nos últimos 4 anos e meio é o que eu convivi durante todo o santo dia, sábado, domingo, segunda-feira, feriado. Beleza? Então, ao invés de dizer o que fazer, diga a eles o que você fez. E o ponto número 3, que é pra gente finalizar com chave de ouro. Não tente parecer inteligente. Essa frase eu peguei com o Tony Robbins. Foque no cliente ideal e se apaixone por ele. Se apaixone pelos desafios, pelas dores e pelos desejos desse cliente ideal. E tudo que você fizer, foque nele. Eu posso estar aqui cheio de imperfeições no meu vídeo. Não importa. Eu só preciso focar em você. Você está aqui comigo. A sua dor é a minha dor. O seu desejo é o meu desejo. O que eu vivenciei ao longo dos tempos e o que eu vivencio até hoje, eu uso para ajudar a resolver o teu problema. Então, quando eu ajudo você a resolver o teu problema e sou consistente, significa o seguinte, cara, eu tenho poder. Porque eu uso o meu conhecimento para ajudar outras pessoas. De que forma? Não me preocupando com o meu ego. Não me preocupando. Poxa, será que eu falei lindamente naquele vídeo? Será que eu falei perfeitamente naquele outro vídeo lá? Nossa, será que eu cortei um pouco aqui a minha imagem por 2 segundos? Isso significa o quê? Você está preocupado com você. Então, se eu estou aqui preocupado comigo, é óbvio, né? A gente faz a barba, a gente se ajeita, a gente vem. Mas se o cabelo estiver bagunçado também, não importa. Eu não estou nem aí para mim. Eu tô aí para você. As minhas imperfeições me deixam perfeito do jeito que eu sou, com a minha imperfeição. Você é perfeito do seu jeito, com as suas imperfeições. Isso torna você mesmo. As minhas imperfeições tornam o Brandon eu mesmo. E é isso que justamente eu tenho para me diferenciar do mercado, dos meus concorrentes, por exemplo. É isso que traz a minha autenticidade. Então, se eu sou como eu sou mesmo, eu não me importo se eu estou aqui perfeito ou imperfeito, cheio de falha, cheio de defeito. Eu só preciso focar em você. Eu só preciso focar no teu desafio.
Então, esses 3 pontos são pontos que eu, por exemplo, entendo que sejam problemas que você possa ter. E eu trago aqui o que eu vivenciei, o que eu vivencio na minha história, e apresento para que você não cometa pelo menos os mesmos erros. E aí tu ganha tempo, tu ganha velocidade na tua jornada. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, te ajudou 1%, de alguma forminha, você toca aqui deixando o seu curtir, e aí tu se inscreve no canal, porque eu vou estar sempre soltando essas pílulas semanais sobre dentro do podcast, né, High Level Ticket Expert, que é para te ajudar a configurar o teu conhecimento, aquilo que tem de mais precioso, que você levou mais tempo estudando, se aperfeiçoando, configurar isso dentro de ofertas poderosas que vão trazer dinheiro para você, que vão trazer status para você, e enquanto você ajuda as outras pessoas, executa a tua missão, cria a tua realização pessoal, te trazendo liberdade de tempo, financeira, geográfica e, muito mais importante do que tudo isso, a tua realização pessoal e profissional, como eu falei. Então, eu te vejo na próxima. Um grande abraço.